oração para entrarmos direto no nosso panorama bíblico de hoje. Senhor, estamos na Tua presença, louvamos o Teu nome, Te agradecemos por essa oportunidade. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda soberania seja dada a Ti. Espírito Santo, envolve as nossas vidas, os nossos corações, o nosso pensar, o nosso ouvir, o nosso falar. Tira todos os impedimentos, desfaz tudo aquilo que não vem do Senhor, para que esta semente caia em terra fértil, para a honra e para a glória do nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Que bênção estarmos juntos, que bom tê-los em nossa companhia. A comunicação é minha, professor Josias Matos. Esta é a Vinde Live. O panorama bíblico de hoje, nós iremos tratar o que está em 1 Tessalonicenses 4:5. Vamos tentar realmente sintetizar algumas coisas aqui, certo? E é referente à lição, o estudo 11 da EBD, Escola Bíblica Dominical, que tem por tema a esperança da volta de Cristo, certo? E nós temos um texto áureo, realmente é o versículo-chave deste estudo 11. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, certo? Este é o panorama bíblico e nós iremos aqui entrar neste assunto extraordinário, maravilhoso. Todos nós sabemos que o cenário desta passagem bíblica de 1 Tessalonicenses aconteceu justamente lá em Tessalônica, certo? A Tessalônica, que era a capital da província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia, né? E então a igreja de Tessalônica, ela tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, ok? A segunda viagem missionária. Esta verdade está em Atos, a base e o que relata esta viagem está em Atos 17, de 1 a 10, tá certo? Os judeus daquela cidade, né, fizeram fortes oposições aos cristãos, ok? Então, e por isto Paulo e Silas foram forçados a fugir de Tessalônica, mas deixaram a semente, né, caiu em terra fértil. A igreja, ela foi estabelecida e ela foi consolidada também, ok? Mais tarde, na cidade de Corinto, Paulo recebeu de Timóteo, seu companheiro de trabalho, notícias a respeito da situação dos cristãos em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3:6. Nós podemos ver, justamente, constatar este fato, tá bom? Paulo, portanto, escreve esta primeira epístola aos Tessalonicenses para lhes dizer como está contente com o progresso espiritual deles e para animá-los a continuarem firmes na fé em Cristo e a viverem de uma maneira que engrandeça a Deus. Nesse gesto de Paulo, nós podemos ver o coração pastoral. Paulo poderia se preocupar e ele aplicou tempo, ele aplicou estudo, ele aplicou muito de si para formar esta igreja. Ele poderia, quem sabe, pela preocupação, disparar algumas palavras que viessem cobrar a liderança desta igreja, né? Viesse responsabilizar esta liderança quanto àquilo que estava acontecendo lá em Tessalônica, né? E viesse mesmo ser rígido. Mas não. O que você vê na iniciativa de Paulo aqui? Um coração pastoral. Um coração. Por quê? Porque ele vai falar daqui a pouco, ali para frente, ele vai falar sobre o amor. Ele vai falar sobre a unidade da igreja. Ele vai falar sobre
nos prepararmos, ele vai falar sobre santidade, santificação, certo? Ele vai falar sobre novos céus e novos céus, a vinda de Jesus, né? A nossa redenção. Então, para isto, ele precisa tratá-los com muito amor, com muito carinho, certo? Como foi dito na lição passada, como uma mãe trata o filho, certo? Como um pai trata um filho, certo? Então, isto é extraordinário. Nós começamos realmente a entender estas verdades desta forma. Então, este esquema do conteúdo aqui de 1 Tessalonicense, certo? De 1 Tessalonicense, ela vem com seu prefácio de saudação, né? Ela vem com a primeira parte, é o ministério de Paulo em Tessalônica, né? E depois nós iremos, pelo menos eu vou citar isto aqui, e à medida do possível nós iremos tratar de cada assunto resumidamente, tá certo? As lembranças do ministério em Tessalônica, certo? As razões para o envio de Timóteo. Timóteo retorna trazendo boas notícias, certo? E a segunda parte desta divisão de 1 Tessalonicenses é diversas exortações, né? Paulo, a exortação à santidade e ao amor fraternal, duas perguntas quanto à vinda de Cristo, a responsabilidade social e obrigações espirituais e a saudação e bênção final do apóstolo Paulo, certo? Então nós iremos aqui uma análise adicional da lição, que ela nos fala sobre instrução e exortação acerca da parúsia. O que é parúsia? Certo? Vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Tá bom? O segundo assunto principal da seção instrutiva e exortativa da carta é a parúsia de Jesus, a vinda de Jesus. Ok? Então, este tópico já foi mencionado, certo? Comparativamente falando com frequência na primeira parte da carta, certo? Primeira parte da carta ele menciona, ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus, ok? E deve ter formado uma parte integrante da pregação missionária de Paulo. Isto aqui foi fundamental, ok? Para que Paulo viesse refutar aquilo que na Grécia as religiões, as seitas realmente diziam quanto à vinda de Jesus, quanto à morte, quanto à vida após a morte, certo? Então aqui é fundamental. Ele entra nos assuntos pertinentes à fé dos tessalonicenses, ok? E a grande finalidade da missão de Paulo é lançar por terra tudo aquilo de engano, de falácia, de narrativas, de coisas que não edificariam de maneira nenhuma os irmãos de Tessalônica. Não edificariam de maneira nenhuma nenhum cidadão da Grécia, né? Ainda há pouco eu estava pensando, onde estão os deuses da Grécia? Né? Onde estão os imperadores? Onde estão os semideuses? E o cristianismo avança. O cristianismo continua. O cristianismo cresce. A igreja marcha. A igreja ela avança. A igreja ela está consolidada. Certo? E Cristo, o cabeça da igreja, vive e reina para todo sempre. Portanto, onde é que nós estamos? E deve ter formado uma parte integrante da pregação missionária de Paulo, a questão da vinda de Jesus, a questão da parúcia. Pois problemas levantados por ela tinha sido transmitido a Paulo
pelos Tessalonicenses. Pelos Tessalonicenses, né? Então a dúvida, as perguntas, os questionamentos sobre a vinda de Jesus, sobre os que haviam morrido antes de que este evangelho fosse pregado, antes de que o cristianismo chegasse até Tessalônica e estas verdades fossem ditas àqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Tá bom? O primeiro ponto está em 1 Tessalonicenses de 4, de 13 a 18. Este primeiro ponto, de 13 a 18, está esta citação, certo? Dizia a respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da vinda de Jesus, que irão morrer antes da vinda de Jesus, né? Então, esta é uma preocupação. A morte deles significava que estariam excluídos dos eventos gloriosos associados com ela, com a vinda de Jesus? Certo? Os comentaristas, diferente entre si quanto à natureza do problema. Era medo que seriam totalmente excluídos da salvação futura, ou meramente que teriam desvantagens comparados com aqueles que ainda estivessem com vida na parúzia, na vinda de Jesus? Então, eles suscitou esta preocupação. Por quê? Um ente querido, um familiar, um irmão, né? Uma pessoa amada, né? E chega a ter eles estas verdades inenarráveis do cristianismo, inerrantes, né? Do cristianismo. Chega a ter eles estas verdades absolutas do cristianismo, e eles, portanto, indagam, se questionam. Bem, somente nós seremos contemplados, somente nós desfrutaremos da salvação, de vida eterna, do arrebatamento, desta comunhão dos santos, nas mansões celestiais, né? E estas indagações eles fizeram, e com muita razão, certo? Até porque existia ali, como falei anteriormente, uma série de informações, né, das religiões na Grécia que não tinham absolutamente nada a ver, iam na contramão dos ensinamentos, né, iam na contramão da doutrina dos apóstolos quanto vida após a morte, certo? Então, eles seriam totalmente excluídos? Ou meramente que teriam desvantagens? Esta dedução básica é apoiada por uma palavra do Senhor, que confirma que os mortos ressuscitarão primeiro, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aqueles que tiveram o encontro, aqueles que de fato realmente terão os seus corpos transformados, né, em corpos incorruptíveis, ressuscitarão primeiro, certo? E depois os vivos serão arrebatados com eles para o encontro do Senhor. Não há, portanto, qualquer necessidade de ficar triste por causa dos mortos, né? Não há necessidade. E esta mensagem, ela é atemporal, esta mensagem, ela está para todos nós, esta mensagem diz respeito aos nossos entes queridos, esta mensagem diz respeito a mim e a você. Quanto a estas verdades absolutas da palavra de Deus, estas verdades absolutas do Evangelho, certo? Então não podemos ficar tristes, né? A Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, ele se alegra com a passagem dos santos, né? Aquele que realmente
trilhou no caminho da verdade, aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que dá crédito à mensagem da cruz, aquele que acredita na palavra de Deus, aquele que... Porque o que é que acontece? Ali, na igreja dos Tessalonicenses, muitos fizeram parte daquela comunidade e por algum tempo, aprendendo a palavra, aprendendo o evangelho, consolidando a sua fé, crescendo em graça e conhecimento, muitos daqueles antes queridos começaram realmente, como isso é comum, né? Nas comunidades, a vida, né? A vida, né? Ela termina, todos morrerão, dos que ficarão vivos no arrebatamento, né? Tem aqueles que realmente terão este grande privilégio de verem a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem muitos, isto é notório, isto é real, né? Que passarão, terão encontro com o Senhor. E muitos ali na igreja de Tessalônica estavam passando para a eternidade, né? Muitas famílias perdendo os seus parentes, os seus irmãos, os seus conhecidos, né? E eles começaram a ficar preocupados, porque estavam perdendo os seus amados e não sabiam, de fato, o que lhe esperaria após a morte, né? Então, a tristeza quanto a isto começou a abalar a estrutura daquela igreja, certo? Então, o medo de morrer antes da volta de Jesus era um receio deles morrerem antes da volta de Jesus, certo? Não estarem presentes ali. E aí, o que poderia acontecer com aqueles que morreram antes da volta de Jesus? A resposta de Paulo é que é verdade que a volta de Jesus acontecerá, a vinda de Jesus acontecerá inesperadamente e trará repentina destruição para aqueles que não estão preparados para ela. Não estão preparados. Então, aqueles que não estão preparados vão sofrer. Vai ser motivo de grande amargura, de grande tristeza. Certo? Mas para o que estão preparados, é motivo de alegria, é motivo de esperança, é motivo de regozijo. É a nossa redenção que se aproxima. Esta triste sorte, no entanto, não deve sobrevir a mim e a você, porque Deus os destinou para a salvação. Ele nos escolheu, Ele nos contemplou, Ele nos formou no ventre das nossas mães. Nós somos privilegiados, você é privilegiado, você faz parte deste plano. Mesmo não te conhecendo, você ainda era um projeto de vida. Você é o milagre da vida, eu sou o milagre da vida, porque nós tivemos este privilégio. O Senhor Jesus já nos amava. Tem a música que diz que Ele não esperou você fazer bariátrica, Ele não esperou você ser rico, milionário, certo? Ele não esperou você realmente fazer um penteado legal, etc e tal, colocar uma roupa bonita, ok? Não, Jesus não esperou absolutamente nada para nos amar. Então, este amor é incondicional à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto não é religião, isto está para mim e está para você. Esta é uma grande realidade. Que maravilha, nós sermos privilegiados. Você ser um privilegiado de um grande plano glorioso de salvação ser articulado, arquitetado pelas mãos de Deus,
pela condução, pela presença, pela missão do próprio Cristo, pela atuação do Espírito Santo que está conosco até a consumação do século. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que melhor coisa nós podemos ter? Né? Porque, como falei anteriormente, é um amor incondicional. É um amor incondicional. Certo? Diferente daquele que abre as portas largas para a humanidade, daquele que oferece os reinos da terra para a humanidade, daquele que oferece as vantagens materiais, daquele que oferece vida de qualquer forma, de qualquer maneira, certo? Daquele que oferece libertinagem, daquele que oferece, inclusive, aquilo que era algo que era aplicado nas religiões na Grécia, sexo livre, prostituição, adultério, certo? E isto fazia e faz até hoje total divisão entre Criador e criatura. Fazia parte dos cultos dos gregos lá, certo? Sacrifícios, né? Sacrifícios, esta libertinagem, né? O que você possa imaginar que era realizado como culto, como adoração aos deuses, certo? Então, estas verdades impactaram a vida daquela igreja em Tessalônica. E estas verdades foram consolidadas no entendimento daqueles irmãos, e eles entenderam, de fato, certo? Qual o plano da redenção? Qual o plano do Senhor Jesus, de Cristo, o cristianismo? Certo? E isto é a total realidade. A total realidade. A resposta de Paulo é que é verdade que a vinda do Senhor Jesus acontecerá inesperadamente. Certo? Esta triste sorte, no entanto, não deve sobrevir aos que são do Senhor Jesus, porque Deus nos destinou para a salvação, nos chamou para a salvação, nos separou para a salvação, embora realmente isto precisa ser uma decisão minha, uma decisão sua, em termos o que é predestinou para a salvação, porque a porta está aberta, está para todos, certo? É o destino que o homem escolhe para si. Está aí, à vontade, gratuito. E uma coisa que é importante mencionar, que não são pelos nossos méritos, não são pelas nossas forças, nós não temos de fato, porque você pode até perguntar e indagar-se, como eu alcançarei a salvação? Porque tem que ter santidade, tem que ter separação, tem que nascer de novo, tem que haver justamente uma vida separada. Como eu vou conseguir isto? Porque a porta está larga. Eu posso fazer tudo o que eu quiser lá fora, no mundo. E agora? É uma coisa que me veio na mente, eu ia falar algo, mas veio uma outra situação na minha mente, que é o seguinte. Esta vida terrena, ela é um piscar de olhos. Você tem que entender que nós estamos de passagem aqui. É realidade ou não é? As pessoas morrem ou não? Hein? De repente você está aí na sua casa, de repente cai uma mensagem no seu celular, nas redes sociais, fulano passou para a eternidade, fulano morreu. Meu Deus, olha o que aconteceu. Como é que pode? Certo? Como é que pode? Então, e as pessoas às vezes, eu estava refletindo isto à tarde, as pessoas às vezes
o seu empenho, a sua dedicação, toda a sua força, todo o seu potencial, ele quer empregar nesta vida, que é um piscar de olhos. Não, aqui é o seguinte: eu vou correr, vou fazer, vou acontecer, vou conquistar, vou crescer, vou enriquecer, eu vou sobreviver. Isso é muito bom, isso é extraordinário. E nós devemos, de fato, certo? Manter o nosso labor, o bem-estar social, certo? Nós devemos fazer tudo aquilo que convém fazermos. Tudo de bom, tudo de bom. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Então, este piscar de olhos é rápido. Sabe o que importa? Nós juntarmos tesouros na eternidade. Nós nos prepararmos para a vinda do Senhor Jesus. Dele nos encontrar nas nuvens dos céus, com aqueles que serão privilegiados em estar presente neste grande dia da redenção, do arrebatamento, ou nós nos encontrarmos com Ele, nós passarmos para a eternidade. É isto que importa, o investimento na vida eterna. Este investimento que é importante, certo? Este investimento que é importante, porque lá é a eternidade. A eternidade onde não há pranto nem ranger de dentes, onde não há morte e onde não há choro, onde nós iremos labutar naturalmente, rever os nossos entes queridos, iremos contemplar a face do nosso Deus, iremos viver eternamente ali. Eternamente ali. Certo? Eu te pergunto, você gostaria de morrer agora? Eu tenho certeza que a sua resposta é não. Então, como é que algumas pessoas acham que a eternidade será monótona? Como é que as pessoas acham que a eternidade não vai ter, certo? E uma coisa que é interessante nós entendermos, algumas pessoas, não, eu vou passar a eternidade cantando, vou passar a eternidade num coro, vou passar a eternidade... Não, meus queridos. Não, é uma vida na presença de Deus, né? Temos o exemplo, o que será, né, o milênio, certo? O governo de Cristo por 1000 anos, né, em uma nova terra, certo? Ali nós iremos trabalhar, ali nós iremos conviver, ali nós iremos realmente desfrutar, né, do melhor, né? Olhe para o milênio e dê uma olhada o que acontecia lá no Éden, né? Aquela convivência, né, dos animais e etc., dos seres, da natureza, aquela convivência com Adão, com Eva e etc. e tal. Entendeu? Então, o grande investimento é nós investirmos na vida eterna. Na vida eterna. Certo? Porque esta porta larga que eu mencionei para você, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Esta porta larga que centenas e milhares de pessoas neste dado momento estão fazendo esta escolha, porque as duas estão abertas. As duas portas estão abertas. A porta estreita e a porta estreita e a porta larga. Elas estão abertas. Então, centenas e milhares de pessoas estão fazendo as suas escolhas. Estão fazendo as suas escolhas. Certo? E a porta larga é ilusão. Pense em alguém que está dando com a garra direita e arrancando tudo com a esquerda. Este é o Deus deste século. O que está fazendo isso é aquele que o mundo jaz no maligno. Certo? Esse piscar de olhos que você
vive aqui fazendo tudo que, né? E tem muitos que, e você pode dizer assim, não, mas eu não faço tudo isso. Por outro lado, não escolheu a porta estreita, não entrou por ela. E deixa eu dizer uma coisa para você, nestas duas decisões, nesses dois caminhos, não há muro, não tem como ficar em cima do muro. Não tem como ficar em cima do muro. Nesses dois caminhos, ou nós somos luz ou trevas. Ou nós servimos a Deus ou ao inimigo. Não poderemos agradar a dois senhores. Esta é uma realidade. É vida ou morte. É céu ou inferno. Isto é uma realidade. Certo? É uma realidade. Né? Isto é dito com amor. Isto não é dito, isso não podemos olhar para esta verdade absoluta da palavra de Deus e termos terror, sentirmos medo, sentirmos arrepio, perdemos o sono, né? Não, isso aqui é dito, esta verdade, ela é propagada para que nós tenhamos esta convicção. Para que nós tenhamos esta convicção. Então, na eternidade, com Deus, a vida será maravilhosa. A vida na eternidade, a vida eterna é maravilhosa. O detalhe que eu iria lhe falar sobre a eternidade sem Deus, na condenação eterna, no lago de fogo e enxofre, é uma realidade triste. Triste. Porque algumas pessoas podem dizer até o seguinte, não, eu vou curtir tudo, a vida é curta, mas eu vou curtir o que eu puder curtir aqui. E a eternidade, você vai ter consciência lá. Você vai se arrepender de não ter ouvido a mensagem do Evangelho. Você vai lembrar daqueles que te convidaram para você ter um encontro e nascer de novo e entrar na porta estreita, no caminho estreito, mas que conduz à vida eterna. Você vai lembrar daqueles que te pregaram o Evangelho, te falaram de Cristo. Você vai lembrar de que por algum tempo você andou no caminho da verdade, que você serviu, que você cantou, que você adorou, que você glorificou, que você teve a grande oportunidade. Glória a Deus, a grande oportunidade de encontrar-se com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no grande dia em que aqueles que estarão à sua direita, ele dirá, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. Entra para o gozo do teu Senhor. Muitos perderão esta oportunidade, infelizmente. E na eternidade sem Deus, as pessoas lembrarão disto. As pessoas terão consciência. Hein? O rico não pediu para Lázaro que molhasse pelo menos a ponta da sua língua, né? Não posso, não tem como. Agora é condenação eterna, certo? É condenação eterna. A porta está aberta, querido. Nesse momento, nesse instante que você está acompanhando esta transmissão, neste momento em que você, e quando você assistir este conteúdo que estará gravado, certo? A porta, lembre-se disso, por toda a sua vida. Todos os instantes que você pensar em bem ou mal, céu e inferno, vida ou morte, lembre-se desta verdade. Lembre-se desta verdade. Então, a triste sorte não deve sobrevir
aos que tiveram e que terão o encontro, nascerão de novo, receberão esta mensagem e dirão: Senhor, eu sou limitado, mas Espírito Santo me ajuda a prosseguir. Espírito Santo me ajuda a caminhar. Espírito Santo me conduz, eu quero, governa a minha vida, governa a minha casa, governa os meus projetos, os meus ideais, as minhas metas, eu entrego tudo a Ti. Você experimentará algo extraordinário. São milhares que já experimentaram este novo nascimento e não se arrependem até hoje. E querem cada vez mais crescer em graça e conhecimento, servindo ao Senhor Jesus. Certo? Então, porque Deus os destinou, devem, portanto, viver à altura, sempre prontos e vigilantes para o seu Senhor. Né? Prontos e vigilantes, isto quem vai nos auxiliar? Nós vamos abrir os nossos corações e o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir nesta jornada, nesta caminhada, em nome de Jesus. Aqui também há consolo para todos nós. Mas está estreitamente associado com a exortação. O paradoxo da predestinação é a necessidade do progresso espiritual humano, é claramente expresso nestas verdades. Certo? Crescermos cada dia mais, né? Nesta comunhão, nesta relação, né? Vertical, Criador e criatura, né? Pai eterno e seus filhos amados, né? Como uma mãe que trata dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Paulo sempre, eu digo o seguinte, em uma vírgula de Paulo, nas cartas, ele estava olhando para Cristo. Ele estava olhando para Cristo. Algo extraordinário que eu aprendi estudando estas epístolas foi o seguinte: a instrumentalidade pela qual Deus usou o apóstolo Paulo. Você consegue ver que Paulo, ele trata de uma série de assuntos, né, que o próprio Jesus não tratou diretamente. Jesus, o ministério de Cristo, os ensinamentos de Cristo, as revelações de Cristo trazem para Paulo uma visão. Cristo trata uma visão ampla, uma visão macro, né? Ele dá os exemplos, ele fala os exemplos, ele fala em parábolas, muitas coisas se mantêm em mistério. E quando Paulo recebe essas revelações de Deus, ele vai esmiuçando todas essas revelações, certo? É algo extraordinário. É algo extraordinário. Ele trata de vários assuntos, minuciosamente. E são assuntos que início, meio e fim e direcionam e dão resultado. Certo? Coisa extraordinária é realmente mergulhar nas cartas do apóstolo Paulo. Coisa extraordinária. É o que nós estamos vendo nesta escola bíblica dominical. Nós estamos vendo, já vimos Filipenses, já vimos Tessalonicenses, estamos concluindo 1 Tessalonicenses, iremos entrar em 2 Tessalonicenses, certo? E este estudo 11, ele nos fala sobre a santificação, certo? A santificação. Ele nos trará também
sobre ela é a vontade de Deus, a santificação, pois esta é a verdade de Deus. Pois esta, assim, ela é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4,3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É possível. É possível. Certo? Quando Paulo ele é enfático nesta verdade, é como eu falei anteriormente, faz uma divisão entre criação e criador. Certo? Né? Isto aqui é um pecado que afasta o homem de Deus. Que afasta o homem de Deus. Isto aqui é o piscar de olhos. Isto aqui é algo que é vivido de qualquer maneira nesta passagem temporária. Agora, por isto, você arriscaria a sua vida eterna? Você arriscaria a sua salvação? Responda para você mesmo. Então a santificação é importante, a santificação ela é possível. Isto é provado por muitos que, na nossa contemporaneidade, por muitos, pelos apóstolos, pelos discípulos, pela igreja primitiva, certo? Se separar da transgressão, da prostituição, do adultério, né? É aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você faz isso, quando você guarda, quando você honra estes mandamentos, os demais são todos. Porque quem ama a Deus não se prostitui, não adultera, não mata, não rouba, e etc, etc, etc. Quem ama o próximo, isso é extraordinário. É a base da igreja verdadeira. É o amor. É o amor. Certo? Como você diz que ama a Deus que não vê, e o seu próximo que você vê? E o seu próximo que está lá na sua congregação nunca fez nada para você. Você não gosta de graça. Será que isso tem alguma lógica, algum propósito? Prejuízo para a sua vida. A porta estreita está aberta. Há tempo de corrigir. Há tempo de amar. Há tempo de perdoar. Há tempo de amar a Deus. Há tempo de amar o próximo. Há tempo. Há tempo. Irmã Dulce, que Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Bênçãos dos céus e da terra sobre a sua vida, irmã Dulce. Glória a Deus. Então, a santificação. Nós iremos ver também isto aqui, que eu estou dando um panorama bíblico, não é ainda a lição propriamente dita. Iremos ver também na lição que tem por tema a esperança da volta de Jesus, a parúcia, certo? Envolve o corpo, 1 Tessalonicenses 4,4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. Temos que entender que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, é um vaso, né? É o templo e a morada do Espírito Santo. Temos que entender isto. O plano de redenção é pela nossa causa. A morte de Cristo é pela nossa causa. A sua ressurreição é pela nossa causa. Morremos com Ele, né, na sua morte na cruz do Calvário e ressuscitamos com Ele na sua ressurreição. Isto está para mim, para você, está para todos nós. Certo? Aqui fala também, neste estudo, sobre a dignidade, de modo que vós, 1 Tessalonicenses 4,12, de modo que vós porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. É o que eu falei para você.
É o labor que não pode parar. É a nossa vida, embora aqui seja um piscar de olhos, mas nós temos que trabalhar, nós temos que viver, nós temos que disputar, nós temos que prosseguir, nós temos que criar os filhos, nós temos que zelar pela nossa família, nós temos que prosseguir e nós temos que ser exemplo. Principalmente, esta palavra foi dita aos Tessalonicenses, porque muitos ali em Tessalônica, na igreja de Tessalonicenses, ao saberem que Jesus estaria voltando, eles cruzaram os braços, né? Pararam. Bem, Jesus está voltando, então que propósito eu terei de trabalhar, de produzir, de crescer, de avançar, né? De cuidar das coisas, né? Mesmo aqui, viver com alegria, viver com santidade, viver se preparando, etc e tal. Não, daí eles cruzaram os braços, eles estacionaram. Não, negativo. Nós não podemos fazer isto, porque nós somos exemplos para os demais. Nós temos que ser exemplo para os demais, certo? Em que Jesus está voltando, mas nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, certo? Eu sei, eu tenho certeza, eu tenho convicção da vinda de Jesus, mas eu quero fazer mais, eu quero produzir mais. Eu tenho sonho, tenho ideais, tenho metas, tenho projetos, certo? E realizarei todos em nome do Senhor Jesus, pela fé, crendo. Então, quando você nasce de novo, você nasce com você também vigor, coragem, ânimo, alegria, né? Aquele que diz estar no caminho da verdade e pensa em parar, e pensa em estacionar, e pensa em não fazer nada. Eu conheci uma pessoa que, irmãos empresários, uma vida muito bem sucedida, de uma família extraordinária, pessoas extraordinárias. Mas tive uma pessoa lá, um rapaz, que ele não queria mais nada na vida, senão dizia estar se preparando, né, para a vinda de Jesus. Mas nada. E ele dizia mesmo, não, para mim não me interessa mais nada, fazer nada, absolutamente nada. Jesus está voltando, não há tempo mais para nada, eu não quero saber de nada. Entendeu? Um religioso, infelizmente, certo? Não entendeu essas verdades tão extraordinárias. Nunca cresceu em graça e nem conhecimento, infelizmente, certo? Então, este é um ponto. E já foi dito sobre a vinda do Senhor, que será mencionado também neste estudo. Os que morreram no Senhor, 1 Tessalonicenses 4,13, certo? Nos diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Certo? E estes que não têm esperança, e a tristeza, ela bate no seu coração, uma angústia, alvo fácil de quem vende ilusões, alvo fácil dos mercenários, né? E acabam se jogando de cabeça na porta larga, infelizmente, né? Então, tem um outro ponto, traz esperança e consolo,
1 Tessalonicenses 4,18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, viver em comunhão, viver em união, viver em amor, viver em comunidade, certo? A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos que orientar, temos que falar, temos que pregar, temos que dizer, temos que realmente disseminar esta boa semente, certo? Estas verdades absolutas. Quando será? 1 Tessalonicenses 5,1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque quem tem que estar preparado, quem tem que estar preocupado com os dias e os tempos, né, são aqueles que não estão se preparando, não estão prontos, não estão vigiando. Não estão vigiando. Certo? Então, eles têm que ficar preocupados. Certo? Olha o exemplo que Paulo dá. Nós encontramos em Mateus 24. O ladrão da noite, o ladrão não envia antecipadamente nenhum aviso sobre a sua ação. Quando é utilizado a figura do ladrão, isto não tem nada a ver com Cristo. É a figura do ladrão mesmo, do salteador, daquele que arromba, daquele que entra, daquele que assalta, daquele que rouba. É o ladrão. Isso aqui não tem nada a ver com Cristo. Isso aqui é um exemplo. É um exemplo para aqueles que não estão vigiando. Ele vem repentina e inesperadamente. Vem ou não vem? Quem está esperando o ladrão? Quem está esperando? Ele vem repentinamente. Então, ele vem repentinamente. Então, é sem sentido a pergunta sobre quando será. Quando será? Certo? Mas há uma segunda lição igualmente envolvida na resposta. Embora o ladrão encontre suas vítimas despreparadas, isto não é verdade em relação ao crente. Ao crente. Isto aqui, certo? É para aqueles que estão despreparados. Para aqueles que não estão vigiando. A figura do ladrão que os pegará por assalto. Isso não serve para mim. Isso não serve para você que está no caminho da verdade e vida. Certo? Não serve para o crente, para o salvo. Certo? A ideia do despreparo, diz Paulo, só é válida para o não crente, o que não tem, que não é salvo. Certo? O crente está guardado, embora não saiba quando ocorrerá. Ele tem uma convicção, ele tem uma certeza. Ele está preparado, ele está guardado. Então, se o arrebatamento for agora, amém, ele está preparado. Se não for agora, ele passar para a eternidade, né? Ele morrer, amém, ele está preparado. Certo? De alguma forma, ele precisa estar preparado. Por quê? Porque aquele que é pego de assalto pelo ladrão, ele está dormindo. Ele está dormindo. Ele está na escuridão. Ele está nas trevas. Ele não está vigiando. Ele não está vigiando. Né? Eles são surpreendidos pelo assalto, pelo ladrão. Então, estas verdades nós temos que entender. Né? E Paulo vem e traz as instruções finais. Certo? Então, ele reconhece os que trabalham. 1 Tessalonicenses 5,12, ele menciona. Isso aqui
Nós passamos aqui, demos uma passada pelo capítulo 4, agora já estamos aqui em alguns pontos, mencionando alguns pontos que estão no capítulo 5. Agora rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Né? Reconhecer os que trabalham. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Isso aqui é referente a um problema que estava havendo lá na igreja de Tessalonicenses com relação a essa convivência entre liderados e líderes, certo? Então isso é importante. Vivemos em união, vivemos em unidade, certo? Respeitarmos uns aos outros, né? Então isto também é uma realidade que nós vivemos na contemporaneidade, certo? O desrespeito, né? Não considerando, não dando honra, né? Isso não é pesar para quem é liderado, para quem tem o seu dom, quem tem a sua vocação, para quem tem o seu talento, porque todos nós temos dons, talentos, vocações, certo? Nós estávamos, neste domingo, nós começamos um projeto, eu digo, que é missões urbanas, de evangelismo nas ruas, nas feiras, nas praças, antes da escola bíblica dominical. E eu falava com o irmão, ele dizia, poxa, isso é extraordinário fazer um trabalho desse. Um trabalho desse é extraordinário. Mas eu não faria, para mim não dá. Eu digo, meu irmão, da mesma forma que é tão importante estarmos nas ruas, nas praças, nas feiras, o seu talento como diácono, o seu dom, a sua vocação como diácono é fundamental para o reino, é extraordinário para o reino. Alegre-se no Senhor, porque você está também expandindo o reino dos céus, você está promovendo o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto serve para quem ora, isto serve para quem intercede, isto serve para o círculo de oração, isto serve para o músico, isto serve para aquele que realmente serve na casa do Senhor, serve em missão, transculturais, a quem está envolvido com o reino, quem está envolvido com o evangelho, quem tem sede de pregar a palavra de Deus. Todos nós temos um papel fundamental para a expansão do reino dos céus. Então aqui, por isso que é importante ter o reconhecimento, respeitar uns aos outros, né? E esta questão aqui de reconhecer os que trabalham, isso é extraordinário, isso é muito bom, é maravilhoso, certo? Nós temos outro ponto, o ministério da igreja, 1 Tessalonicenses 5,14, exortamos-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Isto é uma realidade, né? Na comunidade cristã, na comunidade evangélica, nós temos, certo? Aqueles que são insubmissos. Nós vamos expulsá-los? Nós vamos desprezá-los? Como é dito, a seara, a igreja, né, a comunidade é um pronto-socorro. É um pronto-socorro. Todos nós precisamos e passamos por tratamento.
Inclusive, diariamente, nós precisamos de tratamento espiritual, de comunhão entre os irmãos, de cuidado, do amor um para com os outros. Então, esses insubmissos, eles estão conosco, eles serão tratados e superarão esta fase, esse momento. Eles crescerão em graça e conhecimento, eles aprenderão a palavra, o evangelho, eles aplicarão nas suas vidas e deixarão de serem submissos, certo? Então nós devemos consolar uns aos outros. Existem desanimados? Existem. E sempre existirão. E as portas das nossas comunidades, das nossas igrejas, estão abertas, se você porventura está desanimado. E aquele que está lá, desanimado, por algum motivo, o Senhor vai usar o instrumento para que venha animá-lo, venha realmente estar com você, te abraçar, orar contigo, interceder por você. Olha, algo que nós temos que praticar isto em todo o tempo, a intercessão através da oração. A intercessão através da oração. Isso é extraordinário. Sabe por que esta carta chegou a mim e a você? Chegou aos Tessalonicenses, aos Colossenses, chegou também aos Colossenses. Sabe por que ela chegou? Porque Paulo dizia assim: irmãos, orem por nós, orem por mim, para que as portas se abram. E as portas se abriram, e este evangelho chegou, a cristologia tratada por Paulo chegou a muitos e tem chegado até hoje. Eu digo que isto aqui é resultado de oração, de entrega, da ação do Espírito Santo, da intervenção divina, que aonde quer que tenha uma alma vivente, esta verdade está lá. Esta verdade está lá. Certo? Então nós teremos aqueles que são insubmissos, nós teremos os desanimados, então nós teremos os fracos. O que é que nós temos que sermos? O que é que nós deveremos ser? Longânimos para com todos, amorosos para com todos, aquele que realmente está desempenhando um papel maravilhoso no ministério e aquele que precisa de consolo, que precisa de amparo, que precisa de muito amor. Isso se resolve com amor. E temos mais um assunto: a devoção e fervor. Não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. A carta, daqui encerra a carta em 1 Tessalonicenses. Esta carta vem com esta palavra de que nós temos que continuar servindo, temos que continuar adorando, temos que continuar no caminho, temos que continuar agradando o coração de Deus. O que é agradar o coração de Deus? É fazer a vontade de Deus, né? É estar aqui, na simplicidade, no amor entre os irmãos, na expansão do reino, na pregação do Evangelho, em trabalharmos, em estudarmos, em criarmos os nossos filhos, em cuidarmos da nossa família, em amor. Isto não é fardo pesado. Servir ao Senhor Jesus não é fardo pesado. Não. O fardo pesado é o da porta larga, que a palavra de Deus nos diz aqui: há caminhos que o homem parece ser bom. Este caminho de engano, este caminho de fantasia, mas o seu fim não é o melhor. Não é o melhor. Então, este foi aí o panorama bíblico desta lição que nós estaremos dando no próximo domingo. O estudo 11 de 1 Tessalonicenses 4 e 5. A esperança da volta de Cristo. E nós recomendamos a você que estude, leia 1 Tessalonicenses de 4 a 5.
Este é investimento para a sua vida espiritual. Sabe quanto tempo você vai investir em sua vida espiritual, você lendo o capítulo 4, versículo 5 de 1 Tessalonicenses? São 46 versos, certo? Estes 46 versos, o tempo que você vai lê-los, e você pode meditar mais um pouco, dá de 5 a 7 minutos. Olha o investimento que você vai fazer na sua vida espiritual. Hein? A gente perde tempo com tanta coisa. Meu amigo, tem muita coisa que as pessoas ficam passando no celular o dia todo, né? Olhando. Viciante. Olhando e tal. Não acrescenta absolutamente nada. Nada. Nem para a vida material. Não acrescenta. E a pessoa gasta tempo. Invista o seu tempo na palavra, na oração. Hein? Quando a Bíblia fala que orai sem cessar, as pessoas podem até imaginar, eu vou passar o quê? 24 horas de joelho na beira da minha cama? Não. Você está no trânsito, você está trabalhando, você está na cozinha, você está cozinhando, você está estudando, você está na faculdade, você está no caminho, você está no ônibus, você está na praça, você está no lazer. Você está em comunhão com Deus, você está falando com Deus, Ele está falando contigo. É isto que é orar sem cessar. É uma conversa, esta comunhão com o Pai eterno, este relacionamento que Deus quer ter conosco, né? Deus ia no jardim, no final da tarde com Adão, com Eva, eles conversavam uma série de coisas, né? Conversavam, dialogavam, né? Nesta comunhão, nesta convivência maravilhosa, extraordinária, né? É isto que nós temos que entender. Não é fardo pesado, eu repito para você. Problema é se lançar de cabeça na porta larga. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, estamos na Tua presença. Louvamos o Teu nome por esta oportunidade. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda soberania, toda adoração seja dada a Ti, Pai. Visita o órfão, a viúva, visita Jerusalém e Israel. Levanta os caídos, fortalece os fracos, reconcilia os desviados contigo, salva os pecadores, cura os enfermos e liberta os opressos. Em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos e te agradeço hoje para sempre. Amém. Foi extraordinário estarmos aqui com você. Na outra Live eu estarei trazendo a lição na íntegra. Este panorama já vai estar logo mais na plataforma dos vídeos. A plataforma YT estará lá, à sua inteira disposição. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que esteve comigo até agora, você que vai acessar este material. Que maravilha estarmos juntos. Que maravilha. Esta é a estação 20. Que bênção. Chegamos no final desta programação, voltaremos na próxima oportunidade. Provavelmente nós estaremos de volta na quarta-feira, às 21 horas. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Que Deus